Exotizamos-te, omnis immundos spiritus, omnis satanicas potestas. Oi, desculpa, eu tava aqui fazendo um curso de exorcismo com Bob Singer. Inclusive, acabou de acabar o painel com Jim Beaver, exatamente, o Bob Singer de Sobrenatural e o ator de inúmeras outras séries, um dos caras mais prolíferos de Hollywood. E embora ele seja um dos caras que, como eu disse, fez muita série, ele é mais conhecido pelo papel de Bob Singer em Sobrenatural ou Supernatural, que inclusive tem um vídeo aqui no canal. Se você quiser, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você assistir um vídeo sobre a 15ª temporada de Sobrenatural e o legado da série. O painel foi apresentado pela Júlia do Omelete e Jim Beaver começou logo falando sobre Nightmare Alley, o filme que ele gravou com o Guillermo del Toro, exatamente, um dos maiores diretores de terror de todos os tempos. O cara que dirigiu A Forma d'Água, o filme ganhador do Oscar, e ele disse que o Guillermo é um dos melhores diretores de todos os tempos, só rasgou elogio pro cara. E o filme foi terminado já de gravar e eu espero que ele saia em breve, porque agora ele tá só em pós-produção, então espero que a pandemia não atrase tanto ele assim. Depois de rasgar muito elogio pro Guillermo del Toro e pra Nightmare Alley, partiram então para Sobrenatural, a obra que provavelmente era o que todo mundo estava querendo saber. E ele falou como Bob Singer era um papel aparentemente pequeno no começo, mas que os produtores e o público curtiram tanto o ator e o personagem que ele acabou crescendo e crescendo e crescendo. E quando ele foi perguntado sobre quando ele percebeu que o papel era realmente grande, ele disse que foi na primeira convenção de fãs dele, quando ele achou que ia passar despercebido pela multidão e a galera simplesmente enlouqueceu quando ele surgiu. Inclusive, ele levantou aí uma hipótese que eu espero que vários tabloides comecem a questionar para ver se a gente traz Sobrenatural de volta. Ele disse que ficou muito triste com o final da série, mas que tudo tem um fim. Porém, como é Sobrenatural, vai que ano que vem eles estão de volta. Mas aí ele também disse uma notícia triste, ele não mantém contato com os meninos da série. Ele disse que mantém contato com algumas pessoas da produção, mas com os atores é bem mais difícil, já que eles estão espalhados pelo país, cada um ocupado em um papel diferente, em um trabalho diferente, e acaba que eles não conversam tanto quanto a gente gostaria que eles conversassem. Ele também falou um pouco sobre a piada do seu personagem em The Boys. Quem não sabe, ele participa de alguns episódios de The Boys, a 2ª temporada da série de heróis Filhos da Mãe, da Amazon Prime, que é do mesmo criador de Sobrenatural, inclusive, o Eric Kripke. Eu falei disso também no meu vídeo de Sobrenatural, que está linkado aqui na descrição. E em The Boys, o personagem do Jim Beaver é chamado de Robert Singer. E pra quem não sabe, Bob é uma abreviação para Robert. Ou seja, o personagem, literalmente, é o Bob Singer. Será que são universos diferentes? Que o Deus mexeu aí nessa coisinha e o Bob Singer que a gente conhece é o Robert Singer de outra dimensão? Então, fica aí a dúvida. Inclusive, ele disse que como Jared, o Dean vai estar na 3ª temporada de The Boys como Soldier Boy, uma paródia do Capitão América. Ele disse que espera muito que eles contracenem juntos em alguma cena, porque também ele vai ter várias cenas da 3ª temporada, ao contrário da 2ª, que ele apareceu bastante pouco. Mas ele não deu nenhum spoiler, então a gente vai ficar só na curiosidade do que vai acontecer na 3ª temporada de The Boys. Ele também falou sobre várias séries que ele trabalhou, inclusive Deadwood, que é uma série bem legal, falou sobre Nest Boys, ele falou sobre The Ranch, e falou que em breve, assim que possível, ele tá vindo pro Brasil, que é um país que sempre estão pedindo ele casamento e que sempre estão pedindo para ele vir. Inclusive, ele falou que está escrevendo uma autobiografia que deve sair em breve, já que ele está aproveitando o momento de quarentena para escrever um pouco e ele gosta bastante de escrever. Então, quem sabe a gente não sabe alguns podres da produção de Sobrenatural, quem sabe a gente não sabe alguma coisa aí que os meninos fizeram e que a gente vai descobrir. É fofoca! Exatamente, uma fofoca quentinha. Mas é isso, galera. Se você quer saber de mais vídeos sobre a CCXP, não esquece de assinar o canal e clicar no sininho aqui embaixo, porque vai ter muito conteúdo esse final de semana. Clica no botão de gostei, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha do Jim Beaver, o que você acha de Sobrenatural e compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo vídeo, que vai ser bem breve. Não pisca. Vou pro próximo painel e já trago novidade. Eu acho que vai começar. Valeu!